Alô, alô. O vento sul de Angelina chegou. Depois que ela foi curada do conjuntivite, Eu cheguei aqui e disse: caiu nos gases nem vermelho. Não fui eu. Eu pensei que eu tinha soltado gases. Não, acho que ele foi no banheiro e deixou a porta aberta. Tô brincando. mas eu iria se precisasse. Ah, se eu tivesse Eu não tenho timidez, não. Testando para a vereadora Mary Hang. A senhora está bem? Estou bem, graças a Deus. Ela só usa umas pérolas, pequenas, grandes, médias. É porque me disseram que traz energias boas. E agora eu estou na linha. Iniciando então a nossa reunião da Comissão de Justiça, cumprimento a vereadora Mary Hang, que é da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Caê, que é da Comissão de Justiça, justificando a ausência, por enquanto, do vereador Cloni Capistrano, e ele mandou alguns projetos para serem lidos e colhidos assinaturas, porque ele está numa audiência, e talvez atrase um pouco, cumprimentando aqui as assessorias da Câmara e dos gabinetes. Nós vamos iniciar, então, lendo a ata da reunião conjunta das comissões do dia 4 do mês de março de 2020, que se reuniram na sala de reuniões da Câmara Municipal de São José, os vereadores Moacir da Silva, Carlos Eduardo de Souza Martins, respectivamente presidente e membro da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, o vereador Antônio Lemos, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o vereador André Gesser, membro da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, e o vereador Sanderson Almecide Jesus, membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. O vereador Moacir da Silva, que conduziu os trabalhos, iniciou agradecendo a presença dos demais vereadores, dos coordenadores de comissão e assessores de gabinete. Atendendo ao regimento interno, realizou a leitura da ata da reunião conjunta do dia 26 de fevereiro de 2020, aprovada por todos os vereadores. Na sequência, procedeu-se à leitura do parecer conjunto do projeto de lei 120 de 2019, que institui a Semana Municipal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de São José, também aprovado pelos presentes. Após, passou-se a distribuição das matérias que restaram, organizadas da seguinte forma: emenda modificativa ao projeto 001 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para a matrícula anual na rede pública e privada de ensino do município de São José, com a relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Projeto de lei ordinária 009 de 2020, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar do município de São José com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia, com relatoria do vereador André Gesser. Projeto de lei ordinária 8 de 2020, que institui no âmbito do município de São José o programa de apoio às pessoas com doenças de Alzheimer e outras demências e aos seus familiares e da outras providências, com relatoria do vereador Antônio Lemos. Projeto de lei ordinária 007 de 2020, que institui o programa Licitação Sustentável no município de São José,
com relatoria do vereador Moacir da Silva. Projeto de Lei 006 de 2020, que dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício com estampido no município de São José, com relatoria do vereador Sanderson Messias Jesus. Projeto de Lei Ordinária 005 de 2020, que concede isenção do IPTU de prédios alugados para templos e cultos religiosos e dá outras providências, com relatoria do vereador Moacir da Silva. Finalizada a distribuição dos projetos, os vereadores passaram a debater sobre o projeto de lei complementar 01 de 2020, que versa sobre o aumento da alíquota previdenciária dos servidores de São José. A esse respeito, o vereador Moacir da Silva discorreu a relevância da proposição e os impactos futuros no que se refere à previdência dos servidores. Por sua vez, o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins destacou a necessidade de análise dos documentos e das demais circunstâncias que envolvem o referido projeto, ante ao impacto no funcionalismo público municipal. Com a palavra, o vereador Antônio Lemos novamente solicitou a juntada do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ao processo legislativo. O vereador Sanderson Messias Jesus também destacou a importância do debate e realizou ponderações sobre a obrigatoriedade e o prazo para aprovação do projeto, e também sobre aspectos técnicos da matéria. Por fim, o vereador Moacir da Silva fez suas considerações e, sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, no dia 11 de março de 2020, que vai assinado pelos membros. Pergunto aos vereadores se está aprovado a ata. Vereadora Sandra, vereadora Mary, vereador Caê. Então vamos assinar. Obrigada, presidente. Tivemos a reunião pública, né, sobre essa matéria, sobre esse projeto de lei que está na casa, falando da alteração da alíquota. Eu acredito que todos participaram, eu estou entendendo desse jeito. Nós temos a necessidade de estudar um pouco mais profundamente a questão. Se precisar ir também no Tribunal de Contas, outras questões, porque ficou combinado juntadas de alguns documentos no projeto de lei, e penso que a gente deveria aprofundar um pouco mais e estudar um pouco mais a questão, porque se trouxe a questão do escalonamento dessa alíquota e não definir só o 14, existe uma preocupação que é pertinente da área jurídica, que daí nós estaríamos migrando para um sistema previdenciário federal. Então, eu acredito, assim, uma opinião bem pessoal minha, sou servidora pública, que a gente precisa se aprofundar bastante no tema, porque a gente tem um tempo ainda para aprovar essa questão. Obrigada. É relevante, não sei se mais alguém queira colocar, mas eu também tinha imaginado que nós devêssemos talvez juntar alguns documentos que foram encaminhados e fazer, no mínimo, no máximo agora, o relatório da Comissão de Justiça. Mas nós temos que fazer algumas buscas, porque as defesas na reunião, não sei se esse é o entendimento dos vereadores, em meu parecer, em alguns momentos nos deixaram um pouquinho dúvidas, porque eles são antagônicos, os posicionamentos, mas o que um afirma que já é definido pela Constituição e não pode ser questionável, o outro desqualifica mostrando por argumentação. Então talvez seja interessante que nós busquemos junto aos tribunais qual é efetivamente o entendimento do Tribunal de Contas e que efetivamente pode nos dar o parecer para a gente poder depois exarar o parecer de mérito. Eu acho que isso deve constar em ata e a gente então vai buscar esses entendimentos, vamos oficiar a presidência da Câmara para que possa então agendar, porque é em nome da Câmara, né, e nós possamos ir lá para a gente tirar essas dúvidas. Não sei se é isso que os vereadores querem fazer como encaminhamento. Sim, presidente. Eu penso uma sugestão, né? Que a gente deveria receber esses documentos que ficaram combinados com a Procuradoria, com a São José Previdência, com o próprio sindicato, que houve um compromisso em entregar documentos para anexar no projeto de lei. Nós fizéssemos um estudo aqui, claro, respeitado quem tem interesse de fazer esse estudo, né, para que depois a gente pudesse buscar essa orientação
do Tribunal de Contas e de outros órgãos, porque a gente precisa ter muita clareza do que vai perguntar, do que é, qual é a lei que realmente está valendo, ela é auto-aplicável, não é auto-aplicável, é 14, não tem possibilidade de escalonamento? Eu tenho dúvidas no projeto. Presidente, Obrigada. como a vereadora Mary já falou, nós recebemos já, ao menos no gabinete, chegou um posicionamento, um parecer jurídico da assessoria do Sindicato dos Servidores defendendo a tese do escalonamento, apresentando as argumentações jurídicas. O que nós temos muito preocupados, a vereadora Mary indagou muito sobre a questão do Tribunal de Contas, e ainda não nos foi apresentado um documento oficial deste órgão externo de fiscalização, e se deu a entender que não há apenas uma troca de e-mails. Então, o meu voto favorável à posição dos vereadores é delicado, e nós estamos com poucos argumentos fortes ou com poucos documentos que vão nos dar uma decisão segura sobre qual encaminhamento fazer na hora do voto. Então, perfeito. Então, meu entendimento, nós vamos um pouquinho a primeira proposta. Nós vamos solicitar à presidência que solicite aos envolvidos na reunião pública que encaminhem os documentos conforme prometido. Após encaminhados, a Comissão de Justiça vai proceder aqui uma discussão para que a gente possa aprofundar sobre aquele assunto. Levantado dali as nossas dúvidas ou que tem de antagonismo, que pode ter duas interpretações, nós vamos buscar informações complementares nos locais, ou na FECAM, ou no Tribunal de Contas, outros órgãos, para depois exarar o primeiro parecer da Justiça e encaminhar toda essa matéria para a Comissão de Mérito, para exarar o parecer da Comissão de Mérito. Pode ser? Então está definido pelas devidas comissões, ok? Então, aprovada a ata e essas considerações da reunião, nós vamos então fazer a distribuição dos 3 projetos que nós temos para hoje, e depois ler os que nós temos para relatar, para tomar as assinaturas. Uma proposta da vereadora Sandra, que institui a campanha permanente A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política do município de São José. A nossa sugestão é que seja a vereadora Mary relatora. A vereadora Mary concorda? O projeto A Mulher na Política, da vereadora Sandra. Então, até porque eu acho que fica mais pedagógico, inclusive, né? É o projeto de lei 0010 de 2020. Projeto de Lei 0010/2020, que altera o artigo 66 da Lei 606, de 30 de dezembro de 1966, que é o Código de Posturas do Município, acerca das condições para ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras por bares e restaurantes no município de São José. Esse é um projeto de autoria dos vereadores Caê e Moacir da Silva. Eu pergunto, eu não sei se nós podemos fazer a relatoria para membros de outra... Não precisa ser específico, né? A vereadora Sandra poderia relatar esse projeto? E o projeto de resolução 002 de 2020, que autoriza a filiação da Câmara Municipal de São José na Associação Brasileira de TV e Rádios Legislativas, Astral, e dá outras providências, é na mesa diretora. Vereador Caê, que é da sua área, pode fazer essa relatoria? Então, assim ficam distribuídos os projetos, ok? Nós queremos comunicar aos membros das comissões que, em virtude da sessão solene do aniversário da cidade, em que vão ser concedidos títulos a algumas personalidades, a comissão recebeu esses projetos, essas resoluções anteriores à reunião, e em função da urgência, nós precisamos fazer a relatoria e colher as assinaturas, pelo menos da Comissão de Justiça, anteriores a essa reunião. Foi a única exceção, em função de que tem que ser elaborado as medalhas e todas as honrarias. Então, a lei exige assim. Então, eu só gostaria de mencionar quais são as pessoas que estão sendo lembradas e homenageadas. Pode ser? Indicadas, porque vai ser aprovado na sessão de hoje, já está pautado. O vereador Abel Veiga, ele fez a indicação do nome de Fabrício Silva Vieira. O vereador Alexandre Rosa fez a indicação de Mário Matias. O vereador André Gesser
fez a indicação de Carlos Eduardo Curcio. O vereador Antônio Lemos Filho fez a indicação de Jaime Luiz Klein. O vereador Carlos Eduardo de Souza Martins fez a indicação de Francisco Luiz Coque. A vereadora Cristina de Souza fez a indicação de Apolo Steicher Abrasquio. O vereador Cloni Capistrano Maia de Lima fez a indicação de Jorge Alencar Paixão de Bairros. O vereador Edilson Alzemiro Vieira fez a indicação de Osni Kraus. O vereador Jair Santilho Costa fez a indicação de Walter Dias Teixeira. A vereadora Mary Terezinha de Melo Rang fez a indicação de Nilve Regina Vivian Verlich. O vereador Moacir da Silva fez a indicação do senhor João Batista Pinto Rodrigues. O vereador Michel da Silva Schlemper fez a indicação de Rogério Ercílio Rupp. O vereador Nardi Francisco de Souza Arruda fez a indicação de Jorge Luiz Pereira. O vereador Orvino Coelho de Ávila fez a indicação de Otávio José Minato. O vereador Roinoldo de Assis Neckel fez a indicação de Marcileia Pereira dos Anjos. A vereadora Sandra Pereira Alves Martins fez a indicação de Rodrigo Ganem. O vereador Sanderson Messides Jesus fez a indicação de Isaldo Medeiros. O vereador Túlio Márcio Salles Marcel de Newton José Schwinden. Para a ciência, e vão ser hoje aprovados ou não na sessão ordinária das 16 horas. Alguma dúvida dos vereadores? Obrigado Elísia, pela informação. Perfeito, então, é porque como o rito não é esse, nós tivemos que algumas exceções às vezes se fazem necessárias. Feito isso, nós vamos passar a leitura dos pareceres dos vereadores que trouxeram para colher a assinatura e para os seus pareceres. Eu peço licença para ler primeiro do vereador Cloni, que nos encaminhou, depois passo para o vereador Caê. Pode ser? O PL 147 de 2019. Foi um voto em separado que o vereador fez em função de um projeto que ele é parlamentar do vereador Rodrigo Andrade quando esteve nessa casa. Vereador Cloni, como ele é o seu projeto, o senhor gostaria de ler o voto em separado e colocar e expor para os membros das comissões? Já havia justificado sua ausência, mas agora então conseguiu chegar a tempo. Por favor. Então, presidente, esse é um projeto de lei de autoria do parlamentar Rodrigo Andrade, que ele visa a concessão, aumentar o período da concessão de 10 anos, prorrogar por mais 10 anos. São 20 anos. Qual concessão, vereador? Porque não está claro para os vereadores. Não, já vou fazer aqui a... E qual é o prazo atual, por favor, porque é 10, né? O prazo atual é 4 por mais 4. Tá, 4 por mais 4. Já é 4 Perfeito. Por mais 4, o prorrogar por mais 4. E ele quer propor 10 mais 10. Ele quer 10 mais 10. Então vamos esperar a sua relatoria. O parecer foi favorável, eu pedi vista do processo e fiz um voto separado, que é o que diz o regimento. Então eu vou ler aqui o meu voto. Tal proposição foi lida na sessão de 13 de novembro de 2019, encaminhada às comissões permanentes para análise e parecer conforme folhas 2. Cabendo ao vereador Carlos Eduardo de Souza Martins a relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, segundo despacho de folhas 9. As folhas 10, o relator recorreu à Procuradoria desta Casa Legislativa para manifestação, resultado do parecer jurídico 016/2020. Persuadido acerca da matéria, o relator exarou o parecer de folhas, concluindo pela consonância da proposição quanto à legalidade, constitucionalidade e mérito. Em 19 de novembro, deixar claro que eu não estou atacando o mérito, se ele pode ou não propor, porque ele pode. O que eu estou questionando é o tempo. Em 19 de fevereiro de 2020, a proposição foi inserida na ordem do dia para a reunião conjunta das comissões permanentes para discussão e votação, cabendo a este vereador arguir pedido de vista ao referido projeto de lei, onde foi anuído o seu requerimento pelos membros ali presentes. Na reunião conjunta das proposições das comissões no dia 26 de fevereiro de 2020, fora reiterada a concessão de novo pedido de vista,
para a apresentação dos escritos das considerações observadas, o que foi anuído por unanimidade. É o breve relatório. Das razões da inconformidade parcial com o voto do relator. Primeiramente, cabe-me externar o total respeito ao relator, vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, pelo voto exarado no exercício da relatoria conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, já que agiu no limite de sua responsabilidade e persuadido pela conveniência legislativa que o caso requer. Entretanto, este vereador, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, data máxima vênia, diverge parcialmente do parecer emitido. Da constitucionalidade da legalidade da proposição. No que tange à constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em exame, observa-se que o parecer exarado pelo ilustríssimo relator embasa-se em posicionamento emitido pela ilustríssima Procuradoria desta Casa Legislativa, o qual não se faz nenhum reparo, motivo pelo qual este vereador corrobora com o parecer emitido quanto à análise desses dois critérios, que é a constitucionalidade e a legalidade. No mérito da proposição, neste ponto, este vereador discorda do posicionamento exarado pelo respeitável relator. Vejamos, analisando a justificativa do projeto de lei em exame, assim pronuncia o autor da proposição. O projeto de lei visa alterar o prazo da concessão estabelecido na Lei Municipal 5.428, de 3 de setembro de 2014, uma vez que o atual prazo é de 4 anos, conforme eu já tinha dito, prorrogar por igual período. Não atrai investidores dispostos a realizar um dispêndio de valores consideráveis para permanecer no máximo 8 anos no local. E complementa, o atual prazo de concessão estabelecido na lei supracitada faz com que as licitações visando a concessão de uso de bens públicos e particulares para o uso comercial tenha pouca procura dos investidores, pois os empreendedores normalmente aplicam todas as suas economias para abrir seu próprio negócio, e neste pequeno prazo estabelecido pela legislação torna o negócio arriscado. Desta forma, alterando para 10 anos, o município poderá analisar as concessões mais rentáveis para o município, atraindo investidores que têm a garantia legislativa de que terão o tempo necessário para ter o retorno financeiro sobre o investimento feito. Pois bem, o autor da proposição já foi secretário municipal de Planejamento e Assunto Estratégico, porque na época ele estava vereador, então ele não estava, né? Não juntou ao projeto de lei nada que colaborasse com a sua justificativa. Não tem nenhum estudo aqui dizendo que 8 anos não era possível retirar esse capital investido e quanto seria esse capital. Entendeu, vereadora Sandra? Assim, se observa que não há comprovação no projeto de lei de que licitações desertas ou desinteressantes de contratantes, que sequer foi juntado qualquer relação de licitações que foram desertas por falta de interesse. Também não existe no corpo do projeto. Isso seria fundamental para a formação da consciência legiferante dos membros desta Casa. Haja vista que ensejaria a possibilidade de sopesar a justificativa da proposição com a suposta realidade que se busca regulamentar. Ademais, a dilação do prazo sugerido não tornaria o negócio menos arriscado, como propõe o autor da proposição, já que a possibilidade de rescisão é unilateral e a qualquer tempo por parte da municipalidade. Seria possível, mas com a devida indenização se houvesse culpa da contratante. Por derradeiro, o autor não veio a demonstrar quais bens públicos estariam com os contratos a vencer do atual exercício e sujeito à nova legislação, muito menos os que estariam vagos até o momento. A gente não sabe nem quais são esses bens públicos que será colocado à disposição para licitação por mais 10 anos, vereadora Sandra. Isso significa dizer que são 5 legislaturas da nossa municipalidade. Olha só o que está sendo proposto aqui. São 20 anos, quando uma legislatura é 4 anos. Por derradeiro, o autor não veio a demonstrar quais bens públicos estariam com os contratos a vencer no atual exercício e os sujeitos à nova legislação, muito menos os que estariam vagos até o momento, o que oportunizaria não só o exercício da função legislativa, mas conjugaria com a função fiscalizadora, ensejando certeza e transparência aos membros das comissões permanentes, consolidando seu voto acerca da proposição. Assim, entendo que seria bom alvitre, mesmo ele não apresentando nada disso que eu falei, seria de bom alvitre, já que se propõe alteração quanto ao limite da concessão do uso de bens públicos, o aproveitamento da proposição, eu não estou extinguindo a proposição do vereador,
para o prazo fosse alterado para 5 anos. Não seria 4, mas 5. O que coaduna com uma certa razoabilidade na minha posição deste membro. Ante o exposto, corroborando com a constitucionalidade e legalidade do projeto, este vereador, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, apresenta seu voto em separado, no sentido contrário às conclusões do relator, no que tange única e exclusivamente ao mérito da proposição. E aí, junto, eu faço um substitutivo aqui ao projeto, alterando para 5 mais 5. Eu acho que seria um prazo razoável, presidente, já que no projeto não se encontra nenhuma dessas informações elencadas. Deixando claro aqui o meu respeito ao vereador Caê, que fez no que tanto a legalidade do projeto, a constitucionalidade, o vereador pode propor. Eu só acho que não cita aqui quais são os bens públicos que vão entrar nesse tipo de licitação, porque ele fala bens públicos, de modo geral. Nós já temos aí algumas concessões no município, que vai seguir por muitos e muitos anos, e agora se pretende fazer bens públicos por mais 20 anos, nós não sabemos quais são esses bens públicos, numa administração que falta 7 meses para encerrar o seu mandato. Eu acho muito arriscado na visão deste membro da Comissão de Constituição e Justiça. Apresento o meu voto separado e também a alteração do projeto, se assim Vossas Excelências entenderem como eu entendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cloni. Eu até imaginei que o senhor fosse pedir no seu voto que fosse rejeitada e que o Executivo, se tivesse interesse, o mandasse com as relações. Mas, nesse sentido, eu pergunto aos vereadores, primeiro manifestando meu voto, eu acompanho o voto em separado, nas duas questões, tanto na emenda quanto na sua exposição do voto em separado, destacando todo o seu conteúdo com relação ao voto do vereador Caí. Então, eu acompanho o voto separado. Vereadora Sandra? Acompanha a vereadora Mary? É parecer conjunto. É conjunto, vereadora Mary. Exatamente. Ele permanece favorável, ele só faz uma adequação no prazo. Presidente, só para mim entender. Existe um parecer onde 2 vereadores votaram favorável ao projeto do ex-vereador Rodrigo. Ah, tá. Desculpa, então. Não houve. Ah, tá. Não houve. Não tem as 3 assinaturas da Comissão de Justiça. Então houve duas assinaturas só do relator. E agora nós estamos encaminhando a votação. Do quê? Para quem nos assiste, os vereadores. O vereador Caí foi relator e trouxe aqui, dando favorável à constitucionalidade e ao mérito. Antes de ser analisado por nós, o vereador Cloni pediu vistas, foi aprovado. Ele nos traz agora, em função da carência de alguns dados comprovatórios, da inexistência de quem queira, etc. e tal, ele faz uma segunda proposta. Mantém o projeto, mas adequa os prazos. De 4 para 5 anos, renovável por mais 5. Esse é o voto dele em separado, que eu já manifestei favorável a acompanhar. Presidente, assim, eu concordo com a ideia do vereador Cloni. 4 mais 4... são 2 gestões, é suficiente. Agora, penso que ele não pode fazer isso enquanto parecer. Teria que ser feita uma emenda no projeto de lei. Ah, então, desculpa, não entendi. Então, tá, seria a emenda, vai ser deliberada pelo plenário, então, sim, separado. Sim. Nós só estamos aqui dando o voto em separado ou não, permanecendo anterior ao voto em separado. Porque a emenda o vereador apresentou aqui, mas vai protocolar para que seja aprovado em plenário. É isso que eu não estava entendendo, presidente. Tá, sim, voto vereador favorável. Caí, acompanha? Então, nós temos favorável pelo voto em separado de todos os vereadores. Nós vamos colher as assinaturas, então. Então, para constar em ata que os vereadores aprovaram o voto em separado do vereador Cloni Capistrano. Tem um segundo despacho conjunto também da relatoria do vereador Cloni, que eu passo para que ele faça a leitura.
lei diz que é 4 mais 4. Vereador, por favor, no microfone, que nós estamos transmitindo. Vou explicar. A legislação, que é a 5.428, diz que a lei das concessões dos bens públicos, quais são esses bens? Propaganda na rua, propaganda nesses negócios que tem na rua, concessões de multiuso. Então ele não especifica quais são esses bens públicos. Né? São praças, bens públicos. A lei hoje diz que é 4 mais 4. Ele está dizendo no projeto dele que os investidores não querem investir recurso porque 4 anos mais 4 seria muito pouco para ter o retorno. Essa é a justificativa dele. Porém, ele não apresenta dissertação de licitações, ele não apresenta documentos que comprovem esses argumentos dele. Então ele apresenta uma alteração da lei, que hoje é 4 mais 4, para 10 mais 10. Eu, como vereador e membro da comissão, eu concordo que ele possa propor a alteração da legislação na constitucionalidade, mas eu estou dizendo o seguinte, que 10 mais 10 é muito tempo. Então a gente aumentou para atender os investidores 5 anos mais 5. São 10 anos, está dentro de uma razoabilidade. Né? E então eu estou dando parecer favorável com o CAE no que tange a constitucionalidade e a legalidade, mas fiz um voto separado, apresentando uma emenda ao projeto para que conste não 10 mais 10, mas 5 mais 5. Diante de que o governo está terminando, né, e vai vir um novo governo pela questão legal, eu acho muito prematuro a gente conceder aí, não sei se vai fazer isso agora, 20 anos de concessão não, vereador, pública. Eu entendi, vereador Cloni. Eu só tenho uma preocupação, pensei que nós estávamos aceitando o seu parecer como se fosse uma emenda. Essa era a minha preocupação, porque eu estava acabando de ler um documento aqui. Eu tenho uma outra preocupação, presidente, que talvez a Comissão de Justiça possa trazer para discussão. Nós votamos nessa casa prazo de concessão de bens públicos o ano passado e foi definido data. Então, ele está alterando a lei que nós aprovamos aqui o ano passado ou uma lei antiga? Não, mas nós já aprovamos o ano passado. Talvez, vereadora Mary, a lei aprovada do ano passado foi de imobiliários, que são dos pontos de ônibus e acho que lixeira, aquelas coisas. Esse tem um prazo específico numa lei específica. Esse aqui, ele é exatamente dos bens públicos. É o centro multiuso, às vezes uma casa, às vezes são os bens públicos. Então ele tem uma diferença no objeto. Esse não altera aquele do ano passado, não. Aquele está estabelecido. Esse altera a outra lei anterior, que são os bens públicos. Tá, e o presidente tem certeza absoluta disso? Absoluta certeza, mas de qualquer maneira... Porque eu tenho uma confusão aqui. De qualquer maneira, nós vamos pedir para a assessoria, dar uma buscada nesses dados. Uma verificada para ter essa certeza. Sim. Eu tenho certeza, mas nós vamos, de qualquer maneira, para a próxima reunião, reconfirmar isso e a assessoria já está marcando ali. Porque daí nós temos uma outra legislação que define o que é o bem público e com prazo. No meu voto separado, vereador, eu digo que ele nem cita quais são esses bens públicos. Sim, mas essa é a minha preocupação. Então, só para deixar claro, então, está aprovado. Vamos passar agora o segundo projeto do vereador Cloni. Eu só peço um pouquinho de celeridade, porque nós temos 4 projetos do vereador Caê e o nosso tempo urge. Aqui é um projeto da vereadora Sandra, que está presente. É um projeto que denomina nome de rua, nome de via pública, nome de rua. É um despacho, mas como Vossa Excelência pediu para que a gente encaminhasse os despachos, né? Então a gente está encaminhando o ofício à Secretaria da Receita, requerendo as informações, que é de praxe, né? Consoante o despacho... ao despacho 4647, já vista que equivocadamente foram encaminhar ofício para a Secretaria da Casa Civil do município. Geralmente a gente encaminhava isso direto para a Receita, porque lá eles têm todos os organogramas e apresentavam para nós. Com o intuito de obter a cooperação para a célere tramitação do projeto, que seja enviado expediente à altura da proposição, para que tome conhecimento das informações indispensáveis à análise da proposição de folhas 46 e 47. Uma vez obtidas as informações oficiais,
que o CAS solicita, quer por intermédio da Secretaria da Receita, quer por intermédio da assessoria parlamentar da autora, que está faltando aqui para a gente concluir o projeto, é nesse sentido o despacho. Então, esse encaminhamento está a ciência das comissões, o vereador vai encaminhar ao Legislativo, que vai proceder ao encaminhamento. Eu passo, então, ao vereador Caí, para que ele possa fazer a relatoria dos seus 3 projetos e colocar à disposição aqui dos vereadores. Obrigado, presidente. O primeiro deles é apenas uma redação final do projeto de lei 035 do vereador Nardi Arruda, que determina a prioridade na pavimentação e revitalização das vias públicas que sejam utilizadas como trajeto para o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de São José. Tranquilo, apenas a gente relata o trâmite da matéria e organiza, então, o encaminhamento da redação final, né, que está pela constitucionalidade. Perfeito, então tá. É redação final, Redação final. Então passa-se aos vereadores para que eles façam, então, a assinatura. O segundo é o parecer conjunto do projeto 97 de 2019, de procedência parlamentar. A autora está presente, a vereadora Mary Hang, que proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos e afins nos ambientes das escolas da Rede Municipal de Ensino de São José. Conclusões do relator. À vista disso, com fulcro no caput do artigo 51 do Regimento Interno, cabe às nossas comissões fazerem as análises dos aspectos constitucionais e de mérito. Assim, encaminhamos. Destaca-se que o presente projeto de lei segue o que preconiza o artigo 30 e o artigo 60 da Carta Maior, que justifica para casos da matéria que envolvam interesse local o trâmite ordinário. Sanada todas as questões de constitucionalidade e legalidade, passamos ao mérito. Urge mencionar que o projeto de lei em debate foi tema também na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo aprovado e sancionado pelo atual governador do Estado. De outra banda, não há óbice legal e constitucional para ser discutido o mérito em plenário. Ante o exposto, pelas razões acima apresentadas e demais esgotadas as atribuições destas comissões, destaca-se que o projeto possui os requisitos de legalidade e constitucionalidade, bem como todo o mérito para a sua aprovação, sendo uma matéria que é de grande preocupação para as escolas municipais e também já de grande debate no estado de Santa Catarina. Encaminhamos para a aprovação da matéria. Vereador Conli, como é que se manifesta? Que o relatório é favorável. É o projeto de lei que proíbe o ingresso de representantes das agências de modelos dentro das escolas municipais, a fim de angariarem, promoverem o seu trabalho, e assim pegando os nossos jovens para fotos e filmes das escolas municipais. Então, favorável. Vereadora Sandra, vereadora Mary, esse vereador também é favorável. A próxima relatoria, Próxima vereador. matéria, projeto de lei 152 de 2019, de procedência parlamentar. O autor é o vereador Rodrigo Andrade, revoga o inciso 6º do artigo 31 da Lei Ordinária 1605, de 17 de abril de 85. Conclusões do relator. Eu vou fazer uma leitura e aqui tem uma avaliação maior desta matéria também. O objeto, ele altera a lei do Plano Diretor de São José, trazendo algumas questões de restrições de área de marinha, algumas questões ambientais. Primeiro, cabe destacar que a Constituição Federal, no artigo 20, dispõe que são bens da União, dentre outros, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Já no artigo 225, estabelece que a zona costeira é patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A normatização desses bens está principalmente prevista nos decretos-lei 9.760 e o número 2.398 da Lei 9.636 de 98. Segundo o decreto-lei, são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio de 1831, os situados no continente, na costa marítima, nas margens dos rios, lagoas e até onde faça sentir a influência das marés. Além disso, a inscrição da ocupação existência é nula, pois não poderia incluir as áreas de preservação permanente, como dispõe a Lei 9.636 de 98. Aqui nós vamos explicando também o que fala o artigo 9º da referida lei. Ademais, a lei que institui a Política Nacional do Meio Ambiente define poluidor como uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora da degradação ambiental, impondo-lhe a obrigação de recuperar ou indenizar danos causados.
Em hipótese de um município ser chamado no polo passivo de uma ação civil pública, como exemplo, por construir em áreas permanentes ou de marinha, sua responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a relação da causalidade entre a conduta do agente e o resultado produzido. A Constituição Federal de 88 preconiza: é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. A não observância por parte do município pode colocá-lo no polo passivo de ações jurídicas por não cumprir o seu dever de preservação dessas áreas. Dessa maneira, é dever do município buscar preservar essas áreas e não transformar em um canteiro de obras, que, segundo preconiza a Carta Maior das demais leis esparsas, é ilegal. Além disso, o expediente encaminhado à Procuradoria da Câmara Municipal de São José e com a sua resposta técnica jurídica vai ao encontro do entendimento das comissões. Vejamos, abre aspas, entende pertinente destacar que o escopo da preposição faz parte de um processo de reelaboração do Plano Diretor de São José, que tramita no âmbito do Poder Executivo desde 2014. Assim, diante da existência de processo de reelaboração acima, que visa atualizar a legislação vigente e enquadrá-la com o Estatuto das Cidades e mais uma série de resoluções aplicáveis à matéria, torna-se temerário, salvo o melhor juízo, pôr em deliberação do plenário a matéria que visa alterar um plano diretor vigente, principalmente se tratando de dispositivo que recaia sobre as áreas de preservação permanente, consolidadas como urbanas ou não. Ante o exposto, pelas razões acima apresentadas e demais esgotadas as atribuições das comissões, destaca-se a presença dos requisitos de ilegalidade e inconstitucionalidade ao projeto de lei 152 de 2019, bem como não possuindo mérito para sua aprovação. São José, 10 de março de 2020, assina o presente relator. Senhores vereadores, eu quero explicar o que é o meu entendimento dessa matéria. As áreas de marinha são áreas de preservação por legislação. Acontece que nenhuma cidade frisou isso no plano diretor, porque não frisa, porque isso já é uma área de preservação permanente que a gente chama por uma característica. Quando ela trouxe isso para dentro do plano diretor, ela criou alguns óbices, que inclusive nós tivemos demandas judiciais na cidade com pedidos de demolição de áreas consolidadas, como na Avenida Presidente Kennedy. O objetivo desse vereador é exatamente que, foi em função dessa colocação no plano diretor que criou todo esse óbice, né? É lógico que nós estamos analisando agora também o plano diretor e por certo, vai vir de lá com essa retirada. Mas, em função de aclarar as dúvidas, eu coloco em deliberação um pedido de vistas desse vereador, que eu quero mandar fazer uma consulta à própria Fundação do Meio Ambiente para entender se esse é o nosso entendimento, para inclusive depois propor um encaminhamento devido, porque eu concordo com o parecer da relatoria do vereador Caê. Então eu boto em deliberação o pedido de vistas desse projeto. Vereador Cloni, vereador Caê, vereadora Sandra, vereadora Mary, então aprovado pela unanimidade dos votos presentes. Então passamos para o próximo projeto. Encerrou, então? Então, deixando claro que esse aqui tem um pedido de vistas no prazo regimental, mas que é suspenso a partir do momento que a gente vai ter um despacho, já ter dito para onde que vai ser feito esse despacho, até para aclarar, e eu quero deixar claro assim, se exatamente em função disso que houve um pedido de algumas demolições até de áreas bem consolidadas, por isso que eu quero aprofundar, porque realmente cria um problema sério na cidade. Porque já existe uma coisa que é a preservação. Mas como eu já fiz pedido de vista, não cabe mais discussão. Eu coloco aí para as considerações finais, haja vista que o nosso tempo também já... Um minuto, presidente. Estamos na relatoria do projeto 144/2019, que é autora da vereadora Sandra, que trabalha com a questão dos carnês em forma de braille. Nós encaminhamos também para a Secretaria de Receita para verificar se eles têm um levantamento dessa demanda, como é que aconteceria esse procedimento depois da lei aprovada. Assim que vier, a gente já dá o encaminhamento. Obrigada. Também queria passar um informe aos vereadores, que já inclusive informamos a vereadora Cristina, que ela fez dois projetos propostos pela vereadora, propunham redução de IPTU e de tributos, e esses projetos não podem nascer no Legislativo. E é muito fácil de justificar, porque se cada vereador aqui propor a extinção de todos os tributos, a cidade quebra e não é de nossa matéria. Solicitamos à vereadora que fizesse a retirada, por isso que o prazo está quase decorrido, mas não veio para votação, ou que ela fizesse uma possível alteração
autorizando o executivo a fazê-lo. Aí que também ficaria na prerrogativa, descaracteriza. Só para deixar mais ou menos claro. Agradecendo a assessoria, agradecendo o vereador Cloni, vereador Caê, vereadora Sandra, vereadora Mary. Nós então estamos encerrando essa reunião da comissão, convocando os presidentes, convidando os presidentes para a nossa próxima reunião na quarta-feira, às 15 horas. Obrigado a todos.